Vamos dar continuidade aqui agora à parte da mensagem. Se você quiser abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, tá bom? Romanos capítulo 8. Teve um dia que a pessoa disse que eu estava ausente do púlpito, né? Aí eu vou botar meu nome nesse dia. E a maioria das pessoas está lá no retiro, né? Romanos 8. A gente vai ler a partir do verso 31, tá legal? O título da mensagem dessa manhã, que às vezes a pessoa pergunta, né? Está pregando sobre o quê, né? Mas o título da mensagem é eu perguntando para mim, você perguntando para vocês, dizendo assim, ó: quem é Jesus para mim? Tá bom? Quem é Jesus para mim? Você faça essa reflexão, reflita, que eu poderia dizer que Ele é o meu Criador, certo? E se você concorda também, você pode dizer amém, né? Amém. Eu poderia dizer que Ele é o meu Criador, amém. Ele é o meu mantenedor, amém. Ele é o meu Salvador, amém. E também o meu restaurador. Amém. Eu estou 100% certo em relação a isso, não é verdade? Amém. E eu poderia dizer muito mais coisas a respeito desse assunto de quem é Jesus para mim, mas não basta somente eu dizer que Ele é tudo isso para mim, né? Você também tem que viver essa experiência, porque essa experiência é de maneira bem individual. A comunhão com Deus é de maneira bem individual, até porque a salvação também é individual. Você pode até orar por alguém, mas essa pessoa, ela tem que tomar uma decisão ao lado de Jesus, tá bom? Outra coisa fundamental é que Jesus, ele é muito mais do que isso que eu falei, porque Jesus é aquele que nos torna mais que vencedores. E aqui em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, você tem que entender o que significa ser mais que vencedor. Mas para você entender o que significa ser mais que vencedor, primeiro você tem que entender o que é ser somente vencedor. Porque se você não entender o que é vencer na vida, ser um vencedor, como é que você vai entender o que é ser mais que vencedor? Não é verdade? Então vamos lá, verso 31. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra está aberta, Pai. É um privilégio ainda, nesse final dos tempos, conseguir ter essa oportunidade de abrir a Tua palavra, ler e também refletir e trazer lições práticas para a nossa vida. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quando Paulo fala essa expressão, que diremos, pois, à vista dessas coisas, você tem que olhar todo o contexto. O que foi que ele disse no verso 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. À vista dessas coisas, de tudo que acontece, nenhuma condenação há para aquela pessoa que está em Cristo Jesus. Continuando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se você for ver com profundidade estas palavras de Paulo, você vai perceber que traz uma injeção de ânimo para a nossa vida espiritual. Traz um conforto enorme para muitas pessoas que estão desesperadas. Porque, olha, muitas pessoas passam por problemas diferentes, não é verdade? E quando elas se deparam com uma palavra dessa aqui, ó, se Deus é por nós, aí está falando no sentido como um todo, todos nós juntos, mas de maneira bem simples, assim, singular. Digamos assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas vamos dizer o que está aqui na palavra de Deus: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você diz assim, olha, se a maior autoridade do universo é por nós, quem é que vai ser contra nós? É por isso que os versos seguintes vai introduzir na nossa mente a palavra ser mais que vencedor. Porque quem está do nosso lado, ele é vencedor e mais que vencedor. Não é verdade? Então veja só,
Verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A cada passo que a gente vai lendo aqui, a gente pode fazer uma pergunta, ou então pode dizer algo com toda certeza, digamos assim: quem é que tem a autonomia de nos querer acusar? Porque nós sabemos que o acusador ainda está vivo, ainda está solto, mas a palavra de Deus diz que pouco tempo lhe resta. Mas esse pouco tempo que resta pode ser muito tempo à vista da nossa visão, porque nós não sabemos o tempo de Deus. Nós não sabemos ainda qual foi o tempo que Deus deu para esse inimigo ficar nos acusando. Só que a acusação dele é muito fraca diante do poder de Deus, porque a palavra diz que quem justifica é Deus. Ele pode acusar de várias maneiras, da maneira em que estamos vivendo, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se ele está nos acusando, mesmo assim, não é uma acusação que venha nos condenar. E continua, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É a palavra que Paulo fala aqui, intercede por nós, ele faz uma ligação também com 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai. Amém. E é nesse exato momento que Jesus está olhando para a humanidade. Para uns, ele olha com um olhar de alegria porque está vivendo na presença do Pai. E para outros, ele olha com ar de tristeza porque está se distanciando do Pai. Então o coração de Cristo, ele continua sendo maltratado por aquelas pessoas que não o aceitam, e ele fica triste, porque, não, ele não sente tristeza assim. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele entristece, porque muitas vezes ele bate na porta do coração da pessoa, e a pessoa diz não, e o Espírito Santo fica triste. Agora veja, no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Isso é uma pergunta, só que a palavra de Deus, ela responde: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então aqui está a resposta de quem é Jesus para mim. Se eu estiver seguindo os seus mandados, a sua ordem, ele fará de cada um de nós mais que vencedores. Amém. Glória a Deus. Segue no verso 37. Não, 38, né? Porque eu estou bem certo, olha aqui Paulo falando com toda certeza, bem certo, né? De que nem a morte, aqui ele está respondendo a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Não é assim? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, só que esses anjos aqui não são os anjos celestiais, não. É aqueles anjos que saiu lá, inimigo de Deus, acompanhado com Lúcifer. Esses sim, eles querem nos separar do amor de Deus. Aqueles anjos que ficam lá, que Isaías vê, ao redor do trono, eles estão torcendo para cada um de nós
aqueles que estiverem no caminho do Senhor permaneçam até o final para receber a coroa da glória. E para aqueles que estão distantes, os anjos também, com certeza, estão em oração ali no trono de Deus, torcendo para que essas pessoas tomem a decisão ao lado de Jesus. Nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu acredito aqui, nesse verso que Paulo introduz, nem outra criatura poderá, porque nós sabemos que nós não podemos, no sentido de dizer assim, o inimigo não tem poder. Ele tem poder, só não tem mais poder do que o nosso Deus. Mas muitas vezes ele tem separado pessoas do amor de Deus. Seja em qualquer esfera familiar, ele está ali colocando inimizade, colocando intriga, para que essa pessoa se separe do amor de Deus. Então Jesus, além de nos tornar mais que vencedores, nada e ninguém pode contrariar isso do que está aqui na palavra de Deus. Porque quando Paulo fala, eu estou certo disso, é porque as promessas de Deus é certa e elas vão se cumprir. Então aqui, todos nós aqui, como eu falei, nós passamos por experiências diferentes, né? Problemas diferentes. Muitos de nós aqui, nós caímos também e levantamos, até porque Paulo já disse aqui na sua palavra, tome cuidado você que está em pé para não cair, né? Nós sabemos que a salvação não é uma salvação agora e tipo assim, estou salvo uma vez, salvo para sempre. A gente acabou de ver na lição que nós devemos permanecer firme. Quando se fala dessa palavra permanecer, alguma coisa eu tenho que fazer para permanecer, né? Quando você planta algo, uma plantinha ali, você, para ela permanecer firme, você coloca um galho mais duro, né? Para ela ficar bem reta, né? Você plantar ali digamos assim, um pé de manga, né? Se não colocar, ela vai cair para um lado ou para o outro. Você tem que colocar um cabo de vassoura, digamos assim, para ela permanecer firme. Então, o que nos mantém firme é a palavra de Deus. Então, nós caímos e levantamos. A vida cristã não é um período ou um determinado tempo que passamos aqui, ou só no sábado, quando a gente vem na igreja. A vida cristã não é só isso. A vida cristã é um processo que nos custa a vida toda. É a vida toda. A partir do momento que a gente conhece a Jesus, a partir daquele momento até o final da nossa existência aqui, ao descer da sepultura, ou então, se nós alcançarmos a graça de Jesus vir no nosso tempo, nós estaremos vivos e olharemos para cima e veremos nosso Senhor voltando nas nuvens dos céus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 1, verso 5, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos tornado mais que vencedores. Josué capítulo 1, 5. Depois de Deuteronômio ali. Olha só. Amém? Para todos? Amém. 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A gente sabe que a leitura da palavra de Deus, ela tem que ter uma aplicação na nossa vida. Esse verso aqui não está apenas para Josué, certo? Seria muito inútil da nossa parte ter essa compreensão de, quando eu ler a Bíblia, ser um livro comum. Mas não. Algumas pessoas já pregaram isso e nós sabemos que a Bíblia é o único livro que o autor se faz presente do nosso lado e ainda nos orienta, que é o Espírito Santo. Então, quando fala que ninguém te poderá resistir, é porque Deus nos torna irresistível. Não é de uma maneira em que alguém, você é irresistível porque você é bonito. Não. Você é irresistível no sentido da palavra de Deus. Certo? No sentido da palavra de Deus.
todos os dias, a Bíblia faz uma promessa de que Ele será conosco até a consumação dos séculos. Então esse verso aqui você pode fazer uma ligação, uma comissão que Jesus fez com os discípulos. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E Ele vai estar conosco todos os dias. E Ele diz que eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Né? Ele não fala também para Isaías que eu te tomo pela mão direita, né? Eu serei contigo, não te desampararei. Então, nós podemos afirmar que Jesus se faz presente hoje em nosso meio. Se Ele está conosco todo dia, Ele faz presente. E, como eu falei antes, se você não souber definir ou saber o que significa a palavra vencedor, ou saber o que é ser vencedor, de maneira nenhuma você vai entender o que é ser mais vencedor, porque é um passo dado um pouco mais acima, é como se fosse um degrau a mais. Se eu sou vencedor, né, tipo assim, né, Marquinhos sempre foi vice-campeão da Copinha, só citar aqui um exemplo, né, vice-campeão da Copinha, né, aí mais um dia ele é vencedor, aí ele ficou feliz. Aí ele começa a acumular troféus. Ele é mais que vencedor. Só que esses troféus que ele acumulou são troféus passageiros. O troféu que é mais que vencedor e que é um troféu para a eternidade é a coroa da vida que Jesus quer nos entregar. Então veja, algumas pessoas que foram vencedoras, vocês lembram aí? Celebridades. Pelé foi um vencedor, não foi? Venceu não sei quantos títulos, né? Ayrton Senna, Schumacher, Oscar, que era chamado de Irmão Santo, né? Também foi um vencedor. Agora, teve o Ronaldo, né? De 2002 ali, que ganhou a Copa junto com outros, né? Todos esses foram vencedores. Agora, qual é a diferença, como eu disse, entre vencedor e mais que vencedor? É porque o vencedor, ele já passou ou vai passar. Pelé não foi vencedor, mas não já passou? Ele não já desceu à sepultura? Então, e o mais que vencedor, jamais vai passar. Sabe por que jamais vai passar? Porque quem é mais que vencedor, ele tem um nome escrito no livro da vida. Agora, eu perguntei para mim, né? Quem é Jesus para mim? Agora você tem que refletir, quem é Jesus para você? Porque se você for no Rio de Janeiro, tem um Jesus bem grandão lá, né? 40 metros de altura, 40 metros de largura. E as pessoas dizem, ali é meu Cristo Redentor. Mas eu não estou falando daquele Cristo ali, que um dia vai ser destruído, não. Vai ser destruído. Eu estou falando de um Jesus Cristo, que ele vai vencer a batalha do grande conflito. E aí digo mais, quando eu falei que o inimigo, pouco tempo resta para ele, para querer nos amedrontar, ele nos passa confiança através da sua palavra, quando ele diz, eu serei contigo todos os dias da tua vida. A palavra de Deus que nem o mal chegará à tua tenda. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pedindo que Deus coloque anjos que acampem ao redor da nossa casa. A gente dorme com segurança, a gente acorda com paz no coração, quando a gente atende às orientações de Deus. Então, o que me torna mais que vencedor é porque Jesus ele escreve o meu e o seu nome no livro da vida. Amém. É isso que nos torna mais que vencedor. E outra coisa, você sabia que ninguém, a não ser você, pode querer apagar o seu nome no livro da vida. Se Jesus já escreveu lá, esse nome pode ser para a eternidade, mas em algum momento ele pode ser apagado.
dependendo da conduta de vida que você está levando aqui. E isso é fundamental. Isso serve para toda a igreja. Eu estava vendo uma pregação a respeito do tempo. Depois eu vou falar outra pregação outro dia a respeito do tempo. Em questão de tempo, teve um cidadão que todo dia ele ia para a estação de trem. E ele disse assim: hoje eu vou pegar o trem na hora certa. Eu só vou pegar o trem quando ele chegar na hora. Se ele chegar atrasado, eu não pego. E ele levou uma caixa de charuto para comemorar com os passageiros e com o condutor do trem. Quando o trem passou aqui, ele, opa, está na hora. Ele entrou. Aí ele saiu distribuindo. Um charuto para você, um charuto para você. Quando ele chegou no condutor, ele disse assim: esse aqui é o seu. Aí o condutor disse: eu não quero não. Por quê? Porque esse trem aqui é o de ontem à noite. Será que estava atrasado? Então, quando Jesus quer nos fazer mais que vencedores, Ele só pode nos fazer mais que vencedores se eu decidir estar do lado dele. Porque Jesus ele não faz nada à força, o inimigo faz à força. Ele invade o teu coração, ele invade a tua vida. Mas Apocalipse capítulo 3, verso 20 e 21 diz que Jesus está à porta e bate educadamente. Essa porta simboliza a porta do seu coração. E ele diz mais: quando você abrir, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Ou seja, existe um banquete assim que você abre a porta do seu coração. Você já pode viver algumas oportunidades da sua vida aqui almejando como se fosse o céu. Você pode alcançar algumas coisas enquanto está aqui, alguns sonhos que você almeja, mas mesmo assim você tem que pisar aqui nesta terra e olhar para as nações celestiais. Você pode conquistar muitas coisas aqui ainda. Eu tinha colocado alguns nomes aqui, né? Porque assim, existem alguns nomes já escritos lá no livro da vida. E depois você me pergunte aqui se eu não escrevi. Irmã Verônica, o seu nome está escrito no livro da vida. Maria do Carmo, que eu ia chamar Bebé, mas a Maria do Carmo, o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Ana Cleide e Genesi, o nome de vocês dois estão escritos no livro da vida. Amém. Benedita, o seu nome está escrito no livro da vida. Para toda a igreja, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém. Até para quem está dormindo. O seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Mas tome cuidado para você não entregar uma borracha nas mãos do Salvador para querer apagar. A conduta da maneira como você está vivendo aqui pode rasurar, pode apagar o seu nome de lá. Então nós podemos perder algumas batalhas aqui, enquanto aqui estamos, né? Mas nós não vamos perder a batalha do grande conflito. Porque quem está na nossa frente, ele é mais que vencedor. E ele quer fazer também nós mais que vencedor. É no mesmo capítulo 8 que Paulo fala que há uma promessa da glória vindoura para cada um de nós. Abra aí a Bíblia em Romanos 8, verso 18. Olha só o conforto que Paulo traz para cada um de nós nessa manhã. Romanos 8. Romanos 8, 18 diz assim, olha: porque para mim, eu tenho por certo, olha só a certeza de Paulo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A vida que nós estamos passando aqui, ela pode ser uma vida dolorosa. Vai existir sofrimento? Vai. Vai existir perdas? Vai. Mas quando chegar na glória, a gente não vai mais se lembrar disso não. Porque há uma promessa na Bíblia que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E aquele ou aquela que você não vê há muito tempo, você vai poder abraçar, você vai poder dar um beijo na face,
você vai poder dizer assim, até que enfim esse dia chegou. Mas o dia mais especial é quando chegar a nossa vez de estar na fila e dar um abraço em Jesus. Você concorda com isso? Porque uma pessoa que criou você, seu pai, sua mãe, ou que conviveu com você, seu irmão, sua irmã, é uma pessoa muito especial para você, claro. Mas essa pessoa não deu a vida por você. E nem por mim. Quem deu a vida por você foi Jesus. Amém. Ele deixou tudo no céu só por você. Se fosse só você, ele olha de maneira bem especial só para você. E diz assim, eu vou aí só para morrer por você. E foi por você e por mim que ele morreu ali naquela cruz. Então, veja que Paulo ele fala com convicção de que certo que a glória que está reservada para ser revelada para nós é muito superior ao sofrimento que estamos passando aqui. É muito superior. E é por isso que nós seremos mais que vencedores. Praticamente, iremos passar, muitas vezes as pessoas confundem, né, aquele texto assim, muitos passam da vida para a morte. Diz que é uma coisa imediata da vida para a morte. Não se trata disso. Depois da morte, tem um espaço, você é sepultado, depois você, muito tempo, só ressuscita quando Jesus voltar, e ore a Deus em vida, porque em morte você não vai orar, e você desça a sepultura em Cristo, para ressuscitar na primeira ressurreição. Então nós vamos participar de uma glória eterna, onde não vai mais haver sofrimento, nem dor, e nem morte. Amém? Amém. Então, mais que vencedor, nunca passará. Ele estará para sempre com o Senhor. Ele vai poder ver e rever aqueles que já desceram a sepultura. E vai ser muito mais gratificante você chegar lá e não só ver o seu nome escrito no livro da vida, mas também você pode passar por uma situação de não ver escrito o nome de alguém lá, mas quando você passar o dedo, não, o nome da pessoa também está aqui. É só você procurar na multidão que você vai encontrar essa pessoa. Então, mais que vencedor, a palavra de Deus também diz que esse que é mais que vencedor vai receber uma vestidura branca. Apocalipse 3:5. Esse texto ele é maravilhoso. Apocalipse 3:5. Olha o que diz aqui, ó. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É tão maravilhoso essas palavras que confortam o nosso coração. De nenhum modo esse nome vai ser apagado do livro da vida. Agora, a salvação, ela não é uma salvação comprada. A salvação é um dom de Deus. A própria palavra diz que nós seremos salvos pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então Jesus, ele é o Senhor da salvação, é o que nos torna mais que vencedores. Ele disse ao ladrão da cruz, certamente você vai estar comigo no paraíso. Não foi assim que ele falou? E ele diz também lá em João capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem é Jesus para você? Você conhece Jesus? Não é somente no falar, mas é no agir. Não é somente dizer que faz isso ou aquilo. É você demonstrar para as pessoas que você é uma pessoa que está seguindo a palavra de Deus. O princípio da salvação é ser mais que vencedor, é conhecer a Jesus. Tem um livro do Bulhão que diz assim, conhecer Jesus é tudo. E na verdade é. Conhecer Jesus é tudo. É ter a salvação em Cristo Jesus, porque um dia desse não será esse dia, ou pode ser esse dia, que momentos depois nós não sabemos o que irá acontecer.
porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Mas um dia Ele prometeu que vai voltar, e esse dia vai chegar. Se vai chegar, é porque Ele vem nos buscar, e quando Ele vier nos buscar, Ele vai pegar muitas pessoas que estão vivendo despreocupadamente, e essas pessoas, o fim delas vai ser muito triste. Mas para aquelas pessoas que são mais que vencedores, vai ser um dia de alegria e um dia de regozijo. Vai ser um dia espetacular. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe da nossa vida. Há momento que passamos, achamos que chegou a hora de partir. Acredito que alguns aqui já atravessaram o vale da sombra da morte. E em algum momento essa situação passou. E eu acredito que você deva ter agradecido a Deus. Porque Deus, Ele se alegra quando a pessoa é grata. Então, o que eu tenho para dizer para você é que quando você estiver passando por uma situação assim, a última palavra é a de Deus. É a palavra de Deus dele que vai permanecer. Então glorifique a Deus, porque hoje você acordou para viver mais um dia na presença dele. E esse dia seja na presença dele. Olhe para você hoje e pense como você era antes de conhecer Jesus. A sua casa, que eu digo, o seu ser, o seu interior, o seu coração, era uma bagunça. Mas Jesus chegou e colocou ordem. Jesus chegou e trouxe luz, porque era trevas. Então, analise. Porque se fosse para você consertar a bagunça que tinha na sua vida, levaria muitos e muitos anos, ou talvez nem dava jeito. Mas Jesus chegou e em pouco tempo Ele organizou tudo. Existem pessoas que vivem estilos de vida diferentes. Mesmo morando debaixo do mesmo teto, né? Ou até da mesma casa. Porque às vezes tem apartamento que é o mesmo teto, né? Mas casa só é aquela ali, né? Irmãos e irmãs, ou até mesmo pessoas casadas há anos, mas vivem momentos diferentes porque escolhem coisas diferentes. Tem pessoas que escolhem muito cedo ingerir bebida alcoólica, escolhem muito cedo fumar, ou até mesmo se prostituir. Muitas pessoas escolhem ser arrogantes, maltratam até pessoas da própria família. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, lá está escrito que virá o dia. Ela já disse até há muito tempo atrás, virá o dia que vai ter guerras, vai aumentar as guerras. Mas veja que quando fala no contexto da guerra, não é somente essas guerras nucleares, essas guerras de bombardeio, muitas vezes é a guerra dentro da própria casa. Irmão com irmão, pai com pai, pai com filho, filho com pai, isso também é guerra. A Bíblia já tinha alertado. São cenas que deixam o coração de Jesus muito triste. É esse tipo de cena que envolve pequenas tragédias que tem matado as famílias. E aqui eu entro num assunto bem particular. E eu tenho um irmão que quando a gente era pequeno, eu sou 9 anos mais novo que ele, hoje ele tem 61. E mesmo assim nós tivemos a oportunidade de jogar juntos. Eram momentos legais. Aliás, eu não tenho só um, eu tenho dois. Um com 61 e o outro com 60. Mas quando eu falei que existem pessoas vivendo
momentos diferentes na vida por causa das escolhas, é porque o de 60, quando fez 19 anos, ele escolheu ser alcoólatra. E ainda hoje é alcoólatra. Se você for bom de matemática aí, 20 para 60 dá 40, né? 19, 41 anos de vida alcoólatra. E você está pensando que é só final de semana? É todo dia. É todo dia. Já o outro de 61, ele também tomou essa decisão de vida alcoólica. E ele resolveu deixar há pouco tempo. Mas cada escolha existe as consequências, né? Ele adquiriu mal de Parkinson. Ele só se movimenta, mas a mão direita não para de tremer, direto. Tem que tomar 4, 5 remédios por dia para dar uma amenizada. E eu escolhi estar aqui pregando a palavra de Deus. Isso é uma vitória? É, mas me deixa triste. E eu oro por eles todos os dias. Então, nós temos, cada um de nós temos um passado, digamos assim, escuro. Em algum momento da nossa vida a gente teve um passado escuro. E só veio clarear quando Jesus chegou. Ele trouxe a luz devida para clarear o nosso caminho. Mas só veio acontecer isso quando a gente atendeu o chamado de Jesus. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aí você aceitou esse chamado. Como eu falei também, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com você. Eu sei que cada um de nós que estamos aqui temos enfrentado lutas, mas pela graça de Deus, todos que estão aqui fez as escolhas certas de estar aqui nos pés do Salvador. Cada um de nós passamos por lutas. Essa batalha que eu venci em relação da escolha, diferente dos meus irmãos, não é uma batalha que eu venho me vangloriar, porque essa batalha apenas me tornou um vencedor. Mas a batalha final, que é do grande conflito, Jesus vai nos tornar mais que vencedores. Essa é a verdadeira vitória. O mais importante é ser mais que vencedor. Aí perto de aqui no Filipenses capítulo 1, verso 6, vamos aqui avançar. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente, olha só mais uma certeza de Paulo, né? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Há uma obra sendo feita no nosso coração. Por isso que Paulo diz: tome cuidado você que está em pé para não cair. Sabe, irmãos, essa obra que Jesus começou no dia que ele entrou no seu coração, no dia que você aceitou ele como seu Salvador, no dia que ele voltar nas nuvens dos céus, ele vai completar. Ele vai pegar esse teu corpo que é corruptível, que é cheio de defeitos, ele vai tornar um corpo perfeito, um corpo incorruptível. Ele vai te transformar de mortal para imortal. Através da glória dele, nós vamos poder ser mais que vencedor. Então hoje é um dia especial, é um dia em que nós podemos fazer um concerto com Deus. Então, nós não podemos dizer assim, nós podemos até dizer, né? Eu vou deixar para amanhã esse concerto, essa decisão. Mas quem é você para pensar que amanhã você vai estar vivo? A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, que o nosso tempo ou a nossa vida é como a neblina. Olha como a neblina passa rápido.
Eu não vou mais longe. Tiago também diz que a nossa vida é comparada a uma vela acesa. Qualquer vento que vem pode apagar. A qualquer momento pode apagar. Tem um pastor da nossa igreja chamado Manuel Stino. Ele conta uma história que não existe aquelas meditações diárias, né? Essa meditação diária era de 2016, se eu não me engano. E ele leu essa meditação diária com lágrimas nos olhos, porque falava dele e da esposa dele. Em determinado dia, a esposa precisou fazer uma cirurgia e pegou 47 pontos do lado da barriga e para lá. Assim, né? Infeccionou, ela ficou entre a vida e a morte. E ele foi no corredor, que não podia passar lá à noite. E ele chegou ali naquele corredor, viu só a penumbra da lâmpada e fez uma oração. E disse assim: Senhor, o Senhor permite que eu troque de lugar com ela, porque os 2 filhos que tenho com ela precisam mais dela do que de mim. Ele fez só essa oração e foi para casa e disse assim na oração: porque eu não sei o que vai ser amanhã, não sei se ela vai estar viva, mas eu queria estar no lugar dela. Se ela estivesse com a minha saúde e eu estivesse no lugar dela. Porque eu não sei que quando eu sair daqui eu posso ser atropelado, um raio pode cair na minha cabeça. Da mesma forma eu digo, eu não sei se esse é o último sermão que estou pregando, ou pode ser o último que você esteja ouvindo. Uma coisa é certa, que a noite passou e quando ele chegou no hospital, ele entrou no quarto, a esposa dele estava sentada e disse assim: ontem durante a noite apareceu uma luz bem forte aqui nesse quarto. E eu disse assim: quem é Senhor? É o Senhor Jesus? E eu ouvi uma voz dizendo assim: não se preocupe que você não vai morrer. E disse que os 47 pontos se transformou só em um ponto. Os médicos disseram que foi um milagre, nunca tinha visto aquilo. Deu 15 dias, ela recebeu alta e foi cuidar dos filhos. Não precisou ele trocar de canto com ela, mas era o desejo do coração dele. Mas que o desejo do nosso coração nesta manhã é fazer um concerto com Deus, de que nós permanecemos aos pés de Jesus, para que nós sejamos mais que vencedores até a volta de Jesus, e um dia poder abraçar Ele e receber a coroa da glória, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Aqui está claro, nós não podemos deixar essa decisão para depois. Então nessa manhã nós vamos louvar mais uma vez ao nome do Senhor. O nome do hino é Vencedor. O anterior era Vencedor a cada dia, né? Mas esse outro agora é Vencedor. Eu convido aqui a Sabrina e o Emanuel, né? Estava louvando, né? Para a gente finalizar através desse louvor. Ah
Jesus tem nos dado fé para vencer as batalhas do dia a dia, né? Ele vai nos dar fé também para vencer a batalha final, que é o grande conflito. Há um conflito aí, e o terreno é o nosso coração, né? Nós podemos, pela palavra de Deus, ter o poder da escolha de permitir que o nosso coração seja ocupado unicamente pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Oremos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento que passamos juntos aqui. Nesse momento, nós iremos para os nossos lares. Queremos te pedir uma bênção especial sobre cada família aqui representada e também para que nós possamos sempre atender a tua palavra, para que nós possamos viver uma conduta de vida que é agradável aos teus olhos. Leva-nos em paz, nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém.